Quero apresentar então o nosso convidado desta noite, nosso palestrante, José Carlos Pereira Monteiro, é professor de graduação e pós-graduação, engenheiro civil, pós-graduado em avaliação e perícias de engenharia, doutor em contabilidade e finanças, mestre em auditoria na Universidade de Zaragoza, na Espanha, aposentado como analista e assessor pleno do Banco Central do Brasil e escritor de 2 livros, agora 3, né? Peraí. A Herança do Homem Sábio e As Finanças do Homem Sábio. É ministrante de seminários sobre finanças e realiza com sua esposa retiros para casais. Eu quero pedir a vocês uma grande salva de palmas para José Carlos Pereira. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem bem à vontade aqui, virem para cá. Agora eu vi que era 9h30, eu devo falar só até meia-noite, então é bom que vocês não fiquem numa posição desconfortável. Quero agradecer a toda a diretoria do capítulo por me convidar mais uma vez. Estive aqui, eu acho que quase 10 anos atrás, e agora estamos retornando. Quero fazer menção também à minha família que está aqui, minhas sobrinhas, meus cunhados, né, que nos prestigiam aqui nessa noite. E todos vocês, convidados, que aceitaram o nosso convite. Bem, eu nasci em Rondônia. E os meus pais, eles nasceram naquela região dos Seringais. E eles não tiveram oportunidade de estudar. Mas, eu acho que até por isso, eles fizeram disso uma meta de vida, que nós tínhamos que estudar. Então, eu cresci nesse lugar, minha mãe batendo roupa que ela lavava para outras famílias, e meu pai ia participar das reuniões da escola, e minha mãe ficava, sabe, nos incentivando com a canhota dela, que era bem pesada, que ela passava o dia batendo roupa. Então, se eu tirava nota boa lá em casa, o negócio ficava difícil. Então, eles tiveram essa visão. E quando eu ainda era garoto, eu sonhei em ser engenheiro. Eu terminei o ensino médio, não tinha faculdade lá em Rondônia. Então, eu saí para estudar fora, fui para estudar em Fortaleza. E cheguei em Fortaleza cheio de sonhos. A primeira vez que eu vi um prédio com elevador foi em Fortaleza, quando eu fui estudar para fazer faculdade. Entrei na faculdade de engenharia e eu fazia refeição no restaurante universitário. Pegava meu bandejão, era uma mesa assim, comprida, e ficava ali. E eu sempre fui muito tímido, e longe de casa, sem amigos, sem parentes, então assim, eu andava muito sozinho. E um dia, eu estava no 2º ano já de faculdade, estou ali almoçando, e de repente veio uma jovem e sentou exatamente na minha frente. E eu achei estranho, porque eu vi que tinha muitos outros lugares vazios, ela sentou na minha frente, e ela com o cabelão todo encaracolado, assim, parecia muito extrovertida, né? E eu, então, rapidamente tentei terminar ali de comer, porque eu achava que ela ia puxar assunto, rapaz, e eu estava era muito tímido mesmo. Aí, de repente, veio um mosquitinho e foi sentando no copo dela, sabe? E eu assim fui e nem pensei, sabe? Só abanei assim, o mosquitinho voou. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, e 9 meses depois a gente estava casado. Eu digo que ela se aproveitou, né? Porque eu estava carente, né? Se ela tivesse aqui para se defender, né? Diz ela que não, mas eu digo que ela se aproveitou, porque eu estava assim muito, né? Com 9 meses eu estava super apaixonado. E aí nós casamos, e eu disse para ela, olha, quando eu terminar a faculdade, eu quero voltar para Rondônia. Porque era mais ou menos assim, a gente saía para estudar fora, não voltava de férias, só voltava formado. E eu estava assim, queria muito voltar para casa, porque lá em Rondônia era uma terra de muitas oportunidades e tudo, então eu queria. E a Angélica, ela é muito inteligente, mas ela nunca foi muito boa de geografia, sabe? Até hoje ela se perde assim com os... Graças a Deus pelo GPS. Mas ela
ela não sabia para que lado ficava Rondônia, mas ela estava tão apaixonada que ela nem titubeou. Não, nós vamos, né? E terminei a faculdade e fomos para Rondônia. Agora, meu sonho já não era ser engenheiro. Eu já tinha realizado esse sonho, agora o meu sonho era ser empresário. E é interessante, hoje eu olho para trás e fico imaginando isso, porque eu tinha um diploma de engenharia e eu achava que por isso eu já podia ser empresário, sabe? E queria ter uma construtora. E depois você vê, eu não tinha experiência, não tinha amigos importantes, não tinha dinheiro, né? Mas eu sonhava em ser empresário. Então aquele sonho me movia. E quando nós chegamos, a Angélica já tinha passado no concurso da Caixa Econômica, ela trabalhava na Caixa Econômica, e nós tínhamos já uma filha, a Raquel, e eu fui me aventurar no meio empresarial. Vocês podem imaginar quantos erros, né, cometidos, quantos desafios que eu tive que descobrir que ser empresário, né, não é fácil, quantas variáveis a gente tem que administrar. Mas só que essa disposição, essa vontade, essa coragem, né, de realizar um sonho, ela sempre foi muito forte comigo. Eu não conhecia o que era desistir. Então, e também acontecia uma coisa comigo, que depois eu observei que acontece com muitas pessoas também. Eu acreditava mesmo, sinceramente, que a minha felicidade estava relacionada com o meu sucesso profissional e financeiro. Eu ia ser mais feliz se eu fosse bem-sucedido, que eu ganhasse dinheiro, a minha família ia ser mais feliz, sabe? Eu acreditava nisso, então isso era o que me movia. Eu trabalhava muito mesmo, e aí eu comecei a crescer, as coisas começaram a dar certo, então assim eu fui pouco a pouco me afastando de casa, além do trabalho. Eu também achava natural sair com os amigos no meio da semana, daqui a pouco apareceu a oportunidade de estar com outras mulheres, e essas coisas de bebedeira, farra, começaram a ser muito comum na nossa casa. E a Angélica, ela nunca foi daquela de pegar no pé ciumenta, mas ela sabia fazer umas perguntas difíceis. Ela perguntava aqui, aí daqui a pouco ela fazia outra pergunta. Quando eu menos esperava, eu estava me contradizendo. Ela me pegava na mentira. Ela dizia assim, não adianta tu mentir, que você vai ter que me contar outra mentira, para contar outra mentira, para cobrir a mentira uma hora. E ela tinha essa capacidade, ainda tem até hoje, de fazer. E eu, então, o que eu fazia? Eu gritava, chamava um palavrão, eu batia a porta, ou seja, eu resolvia a discussão. Quando eu via que eu não tinha mais argumento, o meu argumento era ser grosseiro com ela. E ela não gostava de confusão, estava terminada a briga. Só que isso foi nos afastando. E tinha uma outra coisa também. Eu não era fiel à minha esposa. E eu tinha muito medo dela também não ser fiel a mim. Era um ciúme doentio. Era uma coisa desgastante, que maltratava ela. Porque muitas vezes eu estava num ambiente assim como nós estamos aqui, e eu cismava que ela estava olhando para alguém estava olhando para ela, e eu já ficava com ciúmes, e aquilo acabava a festa. Então, isso eram situações, não é? E na medida que eu fui crescendo profissionalmente, nasceu o nosso segundo filho, a primeira filha Raquel, o segundo filho Felipe. Foi bem num período onde eu tive uma grande oportunidade, um empreendimento muito grande, de tal maneira assim que ia alavancar muito meus negócios, e eu não queria perder aquela oportunidade, e aquilo praticamente me cegou com relação aos riscos. Eu queria muito aquilo, sabe? Era aquela ganância, né, de não podia dar errado, tinha que dar certo, eu tinha que fazer. A Angélica, sempre mais prudente, me alertou, ela disse, olha, cuidado, eu tenho esse aspecto, esse, tu vai entrar nesse negócio. E eu achava que a Angélica não me ajudava a crescer. Sabe, a Angélica sempre, eu queria crescer, eu queria voar, e ela queria pé no chão. Ela trazia para o equilíbrio. Então, isso era um conflito que a gente tinha. E eu queria mostrar para ela que eu estava certo, que não era ela que estava certa, que eu estava certo, que eu ia fazer aquele negócio e não queria nem discutir o contrato para não ter o risco de perder. E eu entrei.
E esse negócio não deu certo. E era de tal forma aquele passo que é maior do que a perna, aquilo me desestruturou. Pela primeira vez eu comecei a ter problemas na justiça, dívida em banco, não é? Eu tive ameaça de morte, ameaça de prisão, foi uma coisa assim muito ruim, eu não tinha experiência, era um garoto naquele meio todo, e aí já contratei segurança, pessoas até, não é, para ficar andando comigo, proteger a minha e minha família. E nesse tempo eu estava tão estressado, que numa das farras que eu saí, eu tive a oportunidade de usar drogas. E foi uma experiência que naquele momento assim trouxe como se um alívio assim daquela pressão toda que eu estava vivendo. E eu gostei daquela experiência. Quando foi na outra semana eu estava usando. E daqui a pouco eu estava usando no meio da semana. E quando eu me dei conta, eu estava usando diariamente. E eu usava diariamente e dizia, não, eu paro quando eu quiser. Eu uso drogas porque eu gosto. Então, no dia que eu quiser, eu paro e as coisas estão resolvidas. E nasceu a nossa terceira filha, a Júlia. Quando a Júlia nasceu, aí eu disse, não, agora tem que parar, eu vou organizar minha vida, organizar minha casa, vou cuidar da minha empresa, vou parar com essas farras, vou mudar. Tomei uma decisão, um posicionamento. Mas não durou uma semana. Eu estava de novo fazendo tudo. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha domínio sobre aquela situação, que aquilo estava me dominando. Quantas vezes eu acordava de manhã, tinha passado a noite farreando, me drogando, todo tipo de coisa que envolve uma farra assim. Eu ia acordar 11 horas da manhã. A Angélica tinha ido trabalhar, levado as crianças para a escola, e eu olhava ali no espelho, no banheiro, sabe? Eu olhava assim, não queria acreditar que eu tinha entrado naquele buraco. E chegou um momento que eu chorava. Eu chorava pela manhã, prometendo para mim mesmo que era a última vez, que a partir daquele dia eu não ia fazer mais. E eu voltava em seguida a fazer. Então eu entrei em desespero, fui atrás de pessoas para fazer trabalho de ocultismo para mim, eu botei cartas, búzios, tomei banho de ervas, eu fiz tanta coisa, sabe, tentando sair daquela situação, encontrar uma saída, e eu não conseguia, cada vez ficava pior, e chegou um momento que não dava mais para esconder da Angélica. Eu não queria, eu pensava que eu ia resolver aquela situação sem que ela soubesse, para não ter que ouvir ela dizer, eu te falei, eu te disse, não é? Eu não queria dar esse gostinho para ela, de que eu estava errado e ela estava certa. Só que não dava mais. E aí eu decidi contar para ela. Depois de uma discussão, tomei coragem e disse, Angélica, eu estou doente. Aí ela disse, doente de quê? Eu disse, eu estou viciado em drogas. E a empresa está falida, eu estou devendo em muitos bancos, não tenho mais como pagar. Sabe, eu despejei tudo assim. Sabe, eu tinha mantido toda uma aparência até então, não é, tentando ali encobrir aquela situação para ela, mas agora... E essa coisa de droga foi muito chocante para a Angélica, sabe? A gente nem no tempo de estudante a gente se envolveu com drogas. Então, era um negócio que era um tabu lá em casa, nem se falava sobre isso. Foi um choque muito grande para ela. E o casamento já estava desgastado. Frequentemente, nós dormíamos em quartos separados. E aí, a Angélica, como ela diz, ela jogou a toalha. Ela disse, olha, Zé Carlos, para mim chega. Acabou. Acabou o sonho. Como ela era apaixonada por mim. Mas ela não suportou aquela situação. Ela disse, olha, Zé Carlos, eu vou esperar terminar o ano letivo das crianças, vou pedir transferência da Caixa, eu vou embora para o Ceará, e você que entrou nesse buraco, você que saia, isso é um problema seu, eu não quero nunca mais falar sobre esse assunto. E ela disse uma frase que nos marcou muito. Ela disse, olha, Zé Carlos, eu não quero que os meus filhos saibam que o pai deles é o homem que você é. Essa frase foi que marcou a minha saída de casa.
decidi sair de casa. Eu tenho uma irmã que havia se formado em medicina, tinha uma clínica lá em Boa Vista, em Roraima. O marido dela também eles estavam muito bem lá, e eu decidi ir para lá para ficar com ela, na casa dela, e tentar de novo dar a volta por cima daquela situação. E deixei tudo para trás. Deixei meus filhos, deixei a esposa, deixei aqueles negócios, eu coloquei tudo, transferi aquelas empresas para o nome do advogado que acompanhava as nossas causas, e saí, fui-me embora, e fui para Boa Vista, assim, com o sentimento, sabe, de que a Angélica tinha me atrapalhado, que ela nunca me apoiou, que ela nunca, sabe, que não estava do meu lado, e que eu ia mostrar para ela que no momento mais difícil da minha vida ela tinha virado as costas para mim, mas eu ia mostrar que eu não estava derrotado. Eu achava que os amigos não tinham me ajudado, enfim, tinha muita gente culpada naquela situação, menos eu. E quando eu cheguei em Boa Vista, fui morar na casa da minha irmã, e eu tive muitas oportunidades, muitas mesmo, sabe assim, eu conheci várias pessoas, e eram oportunidades muito boas, excelentes, mas era impressionante que onde eu entrava dava errado. Sabe, eu começava um negócio e não funcionava. Eu entrava no empreendimento, ele não ia para frente. Assim, um seguido do outro, eu precisava que urgente alguma coisa desse certo. Já descobri onde tinha drogas, agora me drogando sem ter dinheiro, pedindo dinheiro emprestado do meu cunhado. Aquilo, chegou um momento, os meses foram passando, 3, 4, 5 meses, eu não mandava um centavo para casa, eu não tinha dinheiro nem para mandar para os meus filhos. E nesse momento, eu já estava a ponto de roubar para me drogar. E foi nesse momento, sabe, que eu vi como eu acreditava que a gente valia o que tinha, que o meu valor estava no que eu pudesse ter. Então, como eu não tinha nada, eu não valia nada. Eu era inútil. E eu decidi tirar minha vida. Eu decidi que a melhor coisa que eu tinha que fazer era tirar minha vida e deixar, sabe, de fazer tanta vergonha para minha família. E tomei essa decisão e comecei a planejar isso. E foi nesse mesmo período em que eu estava convicto do que eu tinha que fazer. Eu ia chegando em casa, mais ou menos umas 8 horas da noite. E quando eu fui, já estava na varanda da casa, o vento trouxe o som de uma música. Eu não lembro que música era, uma música que falava de Deus. Eu não tinha o hábito de ouvir esse tipo de música, mas ela me fez parar, sabe? E eu fiquei, porque quando o vento parava, aí eu ficava esperando o vento bater para ouvir aquela música. Aí eu ouvia frases soltas assim, mas sabe, naquele momento passou assim como um filme a minha vida. Quando eu era criança, cheio de sonhos, o coração puro, eu queria recompensar os meus pais por tanto esforço. Depois, sabe, eu fui realizar o meu sonho de ser engenheiro. Casei com a mulher que eu estava apaixonado por ela, tive filhos que eu amava. Eu tinha constituído uma construtora, uma empresa que eu tinha orgulho dela, que tinha feito sucesso. E naquele momento, eu olhei para trás e entendi que eu era um fracasso. Que tudo que eu havia empreendido, tudo que eu havia feito, eu tinha dado em nada. Mas naquela noite aconteceu uma coisa diferente. Enquanto eu ouvia aquela música, pela primeira vez, eu tive o entendimento de que eu era responsável por aquela situação. Eu havia feito as escolhas erradas. Eu havia tomado a decisão de trair a minha esposa, de mentir, de fazer negócios duvidosos. E naquela noite, tudo que eu queria era que o tempo pudesse voltar. E eu pudesse, sabe, como se fosse tudo sido um sonho, e eu pudesse voltar a ser aquele garoto, com coração bom, puro, sem malícia, e refazer as coisas da maneira certa. E quando eu acordei na manhã seguinte, eu estava tomando café da manhã, quando a dona Francisca, uma senhora que ajudava na casa, ela se aproximou da mesa onde eu estava tomando café, com uma Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto a dona Francisca com uma Bíblia.
A dona Francisca não sabia ler. E eu peguei aquela... Ela chegou perto e disse assim, seu Zé Carlos, o senhor pode ler essa Bíblia para mim? Eu ganhei de presente da minha ex-patroa. O senhor pode ler um pouco dessa Bíblia para mim? E eu, pela primeira vez, peguei uma Bíblia na mão para ler. E abri mais ou menos no meio dela. Eu abri aquela Bíblia e comecei a ler um texto que nunca mais eu esqueci. Estava escrito, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra explodiu aqui dentro de mim. Tudo que eu queria era ser como aquela árvore. Eu só queria minha família, meus negócios. E poucos dias depois, o meu cunhado pediu que eu fosse a um despachante para resolver um problema do carro dele. E eu cheguei, era muito movimentado, em frente ali o Detran, em Boa Vista. E eu fiquei esperando para a minha vez de ser atendido. E enquanto eu esperava, eu peguei uma revista como essa que estava sobre a mesa, uma revista A Voz, uma revista publicada pela Adonep. Eu não conhecia a revista A Voz, nem conhecia a Adonep. Achei bonita essa capa colorida e peguei ali aquela revista e, enquanto eu esperava, eu li a história de um médico. Ele contando a história dele aqui, dando o seu testemunho. Aquele médico contando que ele havia passado por uma situação muito difícil, que até eu me identificava com o que ele estava dizendo ali. Mas ele disse que tomou a decisão de entregar a vida dele a Jesus. E que 3 anos depois, Deus já havia dado a ele tudo que ele havia perdido e muito mais. E eu vi a fotografia da família dele, eu vi a foto do hospital dele, a cidade onde ele morava. Isso era muito, para mim foi muito, muito impactante, porque eu digo, esse homem é um homem consequente, um homem responsável, ele não é um louco. Ele está dizendo que Jesus mudou a vida dele, que Jesus transformou. Aquilo mexeu comigo de tal maneira que eu pensei, eu digo, se isso aconteceu com o médico, pode acontecer com o engenheiro também. 3 anos, na época eu tinha 31 anos, daqui a 3 anos eu estou novo ainda. E quando eu fui atendido, aquele homem percebeu o meu interesse e me convidou para um jantar da Adonep. Um jantar como esse que você foi convidado aqui. Eu não sabia o que era Adonep, ele me explicou rapidamente e eu saí dali do escritório com um convite na mão. E era uma sexta-feira. Nunca vou esquecer aquele dia. 34 anos se passaram, mas eu nunca vou esquecer aquele dia. Era sexta-feira, dia 11 de outubro de 1991. Eu cheguei no hotel, aquele senhor estava na porta me esperando, na porta do restaurante, me deu um abraço, ele não tinha ideia de quem eu era, de que situação eu vivia. Eu entrei naquele salão e, durante a programação, eu ouvi umas músicas bonitas como essa que nós ouvimos aqui, e aquilo, sabe, eu fui gostando daquele ambiente, eu vi que não tinha bebida alcoólica, e nem senti falta, porque estava tão envolvido com aquela programação. E num dado momento, um comerciante foi à frente e começou a falar da experiência de vida dele. Falou sobre Jesus como eu nunca tinha ouvido alguém falar. Ele conversava com Jesus. Jesus ajudava ele nos negócios, na família. Sabe, aquilo, enquanto aquele homem falava, foi assim, como se abrisse uma cortina, sabe? E eu pudesse ver que tão perto de mim tinha um estilo de vida, uma maneira de viver tão diferente, tão boa, tão prazerosa. Naquela noite entrou dentro de mim uma fé, uma convicção de que a minha vida ainda tinha jeito, que eu ainda podia começar de novo, que eu ainda podia reconstruir.
Sabe, aquilo foi uma emoção tão forte, porque eu achava que eu já tinha desistido de mim mesmo. Mas naquela noite voltou, sabe, a esperança, a expectativa. E aí eu me emocionei muito. Eu me emocionei, eu não conseguia conter as lágrimas. E no final daquele jantar, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. No final daquele jantar, sabe, eu abri meu coração e também decidi entregar minha vida a Jesus, como aquele médico da revista, como aquele comerciante que falava ali na frente. Eu queria também para a minha vida, eu queria também esse Jesus. Muito emocionado, aqueles homens oraram por mim e eu voltei para casa com uma sensação tão boa dentro de mim. Sabe, algo tinha mexido com o meu interior, sabe? Eu cheguei, sensação de paz, e quando foi pela manhã do sábado, eu nunca vou esquecer disso, porque me marcou muito. Eu saí no jardim da casa, e eu olhei para as plantas, e as cores estavam mais vivas, sabe? Hoje eu sei que é sintoma de depressão, é como se eu não estava mais vendo as cores. E aí naquela manhã, sabe, me chamou a atenção, como aquele colorido, e aquela sensação de paz continuava dentro de mim. E quando chegou a noite do sábado, aquela tentação, aquela vontade de me drogar, que há 4 anos me dominava, ela veio com tudo naquela noite de sábado. E eu, naquela noite, aquela vontade de me drogar que há 4 anos me dominava, eu disse não. Eu juntei forças e disse não. E nunca mais eu voltei a colocar droga no meu corpo. Fui completamente liberto naquela noite, naquele jantar da Donep. Quantas vezes eu tinha lutado contra aquilo e não tinha vencido? Sempre eu era vencido, sempre eu era vencido. Naquela noite, quando eu acordei no domingo, que eu disse, eu não cedi à tentação, eu digo, só pode ser esse Jesus que eles falaram, só pode ser Jesus que está dentro de mim. E aí eu peguei a Bíblia daquela senhora, comecei a ler, procurei as pessoas da Donep, queria saber mais, e isso foi um mês intenso, eu li quase toda a Bíblia, e ouvi muitos outros testemunhos nas reuniões, e eu então, depois de um mês, já fazia 6 meses que eu estava longe de casa, 6 meses que eu não falava com a Angélica, eu decidi ligar para ela. Eu decidi ligar para ela e propor voltar. Era novembro já final do ano, e ela ia para Fortaleza no final daquele ano, já ia embora, e eu disse, então eu vou ligar para ela. E eu falei com Deus, eu pedi a Deus para tocar no coração dela, para que ela concordasse em a gente começar de novo. E quando eu liguei e ela atendeu, eu propus. Sabe, naquela ligação, foi interessante destacar que eu não disse para a Angélica que agora eu era um homem de fé, que agora eu tinha fé em Jesus, que agora eu era diferente, que eu não ia mais fazer nada errado. Eu não tinha credibilidade para prometer nada. Minhas promessas não valiam nada. Eu simplesmente disse, Angélica, se você concordar, eu gostaria de voltar para casa e nós vamos juntos para Fortaleza começar tudo de novo lá. E a Angélica disse sim. Bem, sabe, eu me emociono até hoje porque se eu estou aqui hoje, podendo dar esse testemunho para vocês, eu devo, em primeiro lugar, a Jesus. Em segundo lugar, eu devo a Angélica. Voltei para casa, agora com uma Bíblia na mão, ouvindo umas músicas que eram muito estranhas, sabe, ela não gostava das músicas, ela achava tudo esquisito, e como ela estava muito ferida, eu havia ferido muito a Angélica, então ela ficava, sabe, me alfinetando, né? A gente diz lá para o norte, alfinetando, né? Graças a Deus que as mulheres aqui do sul não têm esse negócio, porque lá elas são muito, sabe, parece que é espeto, né? Aqui não é alfinetar, não é espetando.
Beto, pode arranjar uma água aqui para mim? Obrigado. Então, ela me provocava, sabe? Eu vinha aquela vontade de eu revidar. Eu queria fazer uma grosseria com ela, alguma coisa, mas eu me lembrava que eu tinha lido na Bíblia, que na mesma medida que eu desse, eu ia receber, que tudo que eu semeasse, eu ia colher. Sabe, então aquilo, quando eu me lembrava daquilo, eu dizia assim, eu não vou ser grosseiro com ela, eu não vou dizer palavrão, eu vou suportar, se ela está ferida, a culpa é minha, foi eu que feri. Eu estava decidido a mudar. Teve uma cena que nós tivemos, uma cena assim, que ela esperava que eu fizesse uma cena de ciúme. Sabe, foi assim um momento assim que veio aquela tentação, veio aquele mesmo sentimento que eu sentia antes. E ela esperava que eu fizesse uma cena de ciúme. E nessa hora eu lembrei que eu já tinha lido na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, o amor não arde em ciúmes, o amor não suspeita mal, o amor não se ensoberbece, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, eu lembrei imediatamente desse texto e disse, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, eu não vou fazer isso. Não demorou muito. Obrigado. Não demorou muito, a Angélica olhou para mim e disse assim, um detalhe antes disso. É engraçado, mas naquela época, para mim, isso era uma mudança enorme. Até lavar louça eu passei a lavar. Então, assim, ela não aguentou, sabe? Ela olhou para mim e disse assim, não, Zé Carlos. Ela disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu contigo, mas uma coisa é certa, tu é outro homem. Sabe, eu fiquei feliz demais, porque eu sabia que estava funcionando, que aquilo que eu estava lendo na Bíblia era prático. Não era uma religião nova que eu tinha encontrado um princípio, um fundamento, um estilo de vida. Eu estava vivendo algo tão novo, sabe? Tanta alegria, paz no meu coração. E nós, então, fomos para Fortaleza. E a Angélica, ela não queria ir comigo para minhas reuniões de fé. E nem ia para a Donep. E aí começamos a ter um pouco de conflito, porque ela queria um programa, eu queria outro, e tudo. E eu tomei a decisão, sabe, de priorizar o que ela queria. Sabe, eu disse, não, para onde ela quiser, eu vou, sabe, priorizar. Eu estava decidido, sabe, a reconquistar, não com palavras, mas com atitude. Nunca esqueço de um dia que a gente foi para um show, era uma banda baiana, e tinha um parque lá na cidade, que estava inaugurando nessa época, e era muito jovem, muita gente, assim, aquela música barulhenta, e eu fui com a Angélica para lá, e a Angélica é baixinha, sabe? Cearense, assim, desse top aqui, 1,5 m. E eu botava ela aqui no tum-tum, porque ela não conseguia ver, né? Eu botava ela aqui no ombro e tinha que ficar dançando, né? Dançando aqui, só que enquanto ela dançava lá, eu orava aqui, digo, Senhor, a minha família te pertence, Senhor. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E aí eu orando, e daqui a pouco deu uma pausa na música. Quando deu uma pausa na música, foi bem na hora, por coincidência, que eu estava dizendo, eu te repreendo, Senhor. Deu uma pausa na música, ela disse, tu ficou doido. Tu ficou doido, eu vou te levar para o hospício. Até então ela nunca tinha falado que ia me levar para o hospício. Nesse dia ela disse, vou te levar para o hospício. Poucos dias depois ela estava muito abatida, porque foi detectado que ela estava com um cisto no ovário. E anos antes ela teve que fazer uma cirurgia no mesmo ovário, de um cisto, e ela estava preocupada com a reincidência, preocupada com a possibilidade de fazer outra cirurgia. E eu disse, Angélica, se tu me permitir, eu gostaria de orar por você. Ela disse, pode orar. E ela deitou na cama e eu coloquei as mãos sobre ela, e eu tinha lido na Bíblia
O próprio Jesus dizendo que aquele que crê imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí eu botei a mão sobre ela e dei uma ordem para aquele cisto dissolver ali. 15 dias depois eu fui com ela fazer o exame e não tinha mais nada. Nunca mais voltou a ter cisto no ovário da Angélica. Nunca mais teve notícia do cisto. O cisto, acho que até hoje corre com medo daquela palavra que... Extraordinário isso, eu via que era real, eu via que funcionava. Eu, com uma mentalidade de engenheiro, eu estava maravilhado com aquilo. Sabe, isso funciona, isso é matemático. Eu obedeço aqui e a promessa se cumpre. Aquilo que está prometido se cumpre quando eu obedeço. Sabe, era uma coisa assim, causa e efeito. Muito forte aquilo. É um ambiente de paz em casa, alegria, sabe? A Angélica, ela fumava. Desde os 13 anos eu fumava também. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não fumei mais. Mas a Angélica fumava. Desde os 13 anos. Então, ela, em casa e tudo, fumando, eu não era daqueles ex-fumantes chato, não, sabe? Eu suportava. Eu nunca ficava dizendo, está fumando. Não. Chegou um dia, ela conta que ela estava dormindo, estava já se preparando para dormir. E veio um pensamento na mente dela: a partir de amanhã eu não fumo mais. E nunca mais fumou. Ela não fez nenhum esforço, nunca mais a Angélica fumou. Sabe, então, tudo isso acontecendo, sabe, e a Angélica foi vendo que aquele Jesus que era bom para mim também era bom para ela. As crianças, sabe, para toda a família. E a Angélica, então, toma a decisão de seguir a mesma fé que eu, de também entregar a vida dela a Jesus. Foi um momento tão precioso, sabe, porque a gente voltou para casa tão feliz. Nós tínhamos os mesmos programas, nós tínhamos os mesmos amigos, a nossa agenda era comum, alegria em casa, as crianças foram vendo aquele ambiente de honra, respeito, carinho, via papai pedir perdão da mamãe quando precisava, pedir perdão deles também. E eles, um a um, foram tomando sua própria decisão de também seguir esse Jesus. Tudo isso era muito maravilhoso, sabe? Eu via coisas extraordinárias acontecendo, mas tinha uma que não dava certo. Era a minha carreira profissional. Continuava acontecendo, tudo que eu fazia dava errado. Era de um jeito assim que as coisas estavam indo bem naquela empresa. Quando eu entrava, ia mal. E eu percebia isso, isso já estava internalizado, eu já sabia que era assim, porque era muito seguido isso, não era coincidência. Às vezes você ouve alguém dizer que tem pessoas que chegam perto de uma planta e ela murcha. Eu estava desse jeito. Era assim, sabe, não era fácil. E eu, aquela formação nossa nordestina, eu queria trabalhar, eu queria sustentar minha casa. Eu tinha vergonha, porque quem pagava as contas era ela. Mas eu não conseguia. Eu sempre fui trabalhador, não queria ficar em casa. Às vezes ela falava alguma coisa assim que não tinha nada a ver, eu achava que ela estava dizendo porque eu não tinha dinheiro, ela pagava as contas. Então essas coisas mexiam muito comigo, e eu falava com Deus, eu digo, por que não dá certo? Aí passou um ano, 2 anos, 2 anos e meio, você imagina o que é isso? 2 anos e meio depois, eu tive um momento assim que foi, nessa hora assim, eu me derramei, porque foi muito impactante para mim. Tinha uma pessoa na Donep, que ele estava coordenando um grande empreendimento lá em Fortaleza, e eram 1.200 casas, e ele me levou lá para conhecer o trator trabalhando, fazendo terraplenagem, e ele disse: Peré, eu quero te contratar para você ser o engenheiro fiscal dessa obra. Sabe, aquele dia, quando ele falou isso, eu tinha experiência, eu sabia como funcionava aquele sistema.
Peguei meu capacete branco, eu digo assim, Angélica, Deus lembrou de mim. Eu fiquei 3 meses nesse empreendimento. O empreendimento quebrou, eu nunca recebi um salário. Você está rindo porque não é contigo. Foi nesse dia eu conheci uma música, sabe, que era uma música assim, tipo, eu vou desistir de lutar, eu vou me entregar. Ela dizia assim, eu vou me arriscar a cantar aqui, hein? Não vai? Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça, não sou melhor que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Sabe, eu ouvi essa música, eu chorava, sabe, mas eu estava entendendo tudo certo, sabe, eu tinha minha família, eu tinha paz, eu estava livre dos vícios, eu cuidava bem da minha família. Aí um dia, nesse período, a Angélica chegou da caixa e eu estava lá no sofá assim, sentado, e ela entrou na sala e já foi logo dizendo, amanhã tu vai para a rua. Eu digo, como para a rua? Ele disse, não, amanhã você vai para a rua, vai fazer alguma coisa, faça sanduíche, vai vender na praia, inventa alguma coisa para fazer. Como era difícil para mim ouvir aquilo. Faz alguma coisa. E aí eu lembrei que o meu cunhado, irmão dela, fabricava um refrigerante artesanal chamado Cajuína, numa cidade chamada Chorozinho, ali perto de Fortaleza. E o Valdir, ele fabricava cajuína, e eu sabia que o cearense gostava de cajuína. Eu digo, eu vou vender cajuína para o Valdir. Aí eu pegava umas caixas de cajuína e botava assim na garagem, e antes de sair para vender as cajuínas, eu orava, botava as mãos, dizia, Senhor, abençoa essas cajuínas. Abençoa, Pai, que quando o freguês chegar no restaurante, ele só pensa em cajuína. Abençoa para ele tomar 2 cajuínas. E quando eu ficava empolgado mesmo, eu dizia, repreende a Coca-Cola. E eu comecei a vender cajuína nos restaurantes que tinha lá perto de casa. Muitas vezes, carregando aquelas caixas, eu pedi a Deus, Senhor, não deixa ninguém conhecido me ver carregando essas caixas. Eu tinha vergonha. Não tinha nada demais, né? Mas eu tinha vergonha. Era o meu sentimento naquele momento. E aí eu comecei a perceber que eu estava vendendo cajuína, sabe, que estava dando certo, e o povo ligando lá para casa, é da cajuína, né? É da cajuína. Eu disse, rapaz, traga mais que acabou. Aí eu digo, Angélica, eu estou prosperando na cajuína, está dando certo. E aí eu já comecei a me ver empresário de cajuína, né? O sonhador é assim, ele não pode ter uma... Rapaz, eu posso abrir um depósito, eu vou vender refrigerante. E foi nesse tempo que, entregando uma caixa de cajuína, tinha no balcão um jornal, enquanto eu esperava receber o dinheiro, eu folhei aquele jornal e tinha um edital de concurso. Concurso para o Banco Central do Brasil. Quando eu li aquele edital ali, sabe, para o Banco Central do Brasil, eu fiquei pensando, digo, já pensou da cajuína para o Banco Central? Só dependia de mim, era só estudar e, sabe, não dependia de ninguém. Cheguei em casa com essa novidade, Angélica, o que você acha de eu fazer o concurso do Banco Central? Agora escutem, tinha 2 meses para me preparar, era final de fevereiro, o concurso era início de maio, então assim, não tinha quase tempo, tinha 14 matérias que caiu naquela prova, dessas 14, 8 delas eu nunca tinha estudado em toda a minha vida. Tinha 5 matérias de direito, contabilidade, administração, economia, eu era engenheiro. E muitas vezes
A Angélica, quando... Eu estava muito cheio de dedos para falar com ela, porque a gente pensava muito, até a Angélica gosta de dizer que nós éramos como duas linhas paralelas, que nós andávamos juntos, mas não nos encontrávamos, de como diferente nós éramos. E aí eu fiquei imaginando ela dizer, Zé Carlos, agora que tu está indo bem na Cajuína, tu já está inventando, não está vendo que não vai dar certo, está vendo que é muito difícil. E eu cheguei em casa e falei, Angélica, o que você acha de eu fazer o concurso do Banco Central? E a Angélica me sai com essa, ela olhou para mim e disse, Zé Carlos, tu é inteligente. Quando ela disse, tu é inteligente, chegou, me ajeitei assim, sabe? Sou inteligente, sabe aquilo? Eu já tinha esquecido que eu era inteligente. Sabe, ela disse, se tu estudar, tu vai passar. Aquilo, sabe, entrou aqui dentro de mim. Sabe, agora, com o apoio dela, eu cresci, sabe? Hoje eu sei como é importante isso para um homem. Um homem que não se sente honrado pela esposa, ele está impedido de desempenhar todo o potencial dele. Um homem, ele não quer honra, um homem precisa de honra. O homem não está atrás de amor, não, ele quer ser respeitado e honrado. Sabe quando ela diz, tu é inteligente, se tu estudar, tu passa, sabe, aquilo me encheu. Aí eu fiz uma planilha para estudar, ia cedinho para a biblioteca, passava o dia lá estudando, me matriculei num curso à noite, chegava em casa 11 horas da noite, desse cursinho que eu estava fazendo. E foi um tempo assim, onde todo mundo lá em casa orava para eu passar no concurso do banco, né? Angélica, os meninos, ficando adolescente, queriam ir para o Beach Park, né? Já todo mundo falava do Beach Park na escola, de Beach Park caro, né? Então, eu disse, olha, agora não dá não, mas se eu passar no concurso do banco, vai dar. Eu nunca vi menino orar tanto que nem eles. Era todo mundo, né? E eu comecei a aprender muito rápido. Eu estava admirado de como eu estava aprendendo rápido, matérias que eu nunca tinha estudado. E isso tudo, sabe, foi me animando, sabe, eram 32 vagas só, e eu estava ali concorrendo com muita gente, era muita concorrência. E quando eu fiz a prova, saiu o resultado, eu tirei em 5º lugar no concurso do Banco Central. Quinto lugar, só 4 ficaram na minha frente. Sabe, aquilo foi... eu sabia que era Jesus. Eu fui comemorar com a Angélica e os meninos, a gente sabia que Deus havia feito aquilo. Sabe, era algo muito sobrenatural. Então a gente, sabe, eu comecei a trabalhar no Banco Central em setembro de 94. E quando eu entrei no prédio do Banco Central, Deus me fez lembrar que estava fazendo 3 anos que eu havia tomado a decisão de seguir a Cristo. 3 anos depois, Deus tinha me dado muito mais do que eu havia perdido. Deus tinha me dado uma família que me amava e que eu amava. Deus me deu a oportunidade de criar os meus filhos. Onde estariam os meus filhos hoje? Deus me deu a oportunidade de criá-los, educá-los. Deus me deu amigos verdadeiros. Deus colocou dentro do meu coração uma paz, uma certeza de que eu estou perdoado. Deus colocou dentro de mim a fé de que eu nunca mais vou morrer. Eu sou eterno. Quando essa matéria acabar, eu vou morar para sempre com Jesus. Eu tenho essa certeza, a morte não é mais um problema para mim, eu sou livre. E um sonhador, ele é sempre sonhador. Eu entro no Banco Central e, claro, todo mundo que tinha especialização na área de finanças ia trabalhar na área fim do banco. E eu trabalhando na infraestrutura, porque eu era engenheiro. Eu digo, eu também vou estudar esse negócio de finanças. E eu entrei com o pedido no Banco Central para fazer mestrado e doutorado em finanças. E o Banco Central aprovou para que eu fosse para a Universidade de Saragoça, na Espanha,
para passar 4 anos estudando. 4 anos e pagando meu salário. A Angélica estava com 18 anos na Caixa. Sabe o que ela fez? Ela foi lá pedir as contas para fazer do meu sonho o sonho dela. Alguém disse para ela assim: tu não tem juízo, Angélica, ele vai voltar doutor e tu desempregada. Ela disse: não, ele vai voltar doutor, mas eu também serei doutora com ele, porque agora eu sou uma só com ele. Peguei os meninos e fui para Saragoça. Eu não sabia nem espanhol e nem finanças. Eu ia fazer doutorado em finanças. Eu fico pensando onde estava a minha cabeça, e a cabeça da Angélica. Não preciso dizer que vocês podem imaginar, os desafios foram muitos. Ainda tinha mais, pela primeira vez a Angélica foi para a cozinha cozinhar. Sempre teve alguém na nossa casa fazendo. A gente só sabia o que ia comer quando chegava em casa. A Angélica não sabia cozinhar nada. Olha, foi um desafio para ela cozinhar e um desafio para a gente comer. Não foi fácil. Mas a gente estava decidido a elogiar, a gente elogiava, eu e os meninos, uma delícia. Às vezes saía às 5 horas da tarde ao almoço, então a gente já estava morrendo de fome mesmo. Tem cada história. Só que ela começou a estudar espanhol e ela se especializou em espanhol. Ela sempre foi boa de gramática em português e se especializou em gramática espanhola. Fez muitos cursos. E todos os textos da minha tese, antes de eu passar para a minha orientadora, passava por ela. Ela fazia a revisão gramatical dos textos. Eu passava, às vezes, à noite escrevendo. Durante o dia eu passava para ela revisar e depois ia. Chegou o dia da defesa da tese. Aquela banca, né, e eu lá fui defender minha tese de doutorado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez aqui tenha alguém que já estudou na Espanha. Lá, a nota máxima que uma universidade espanhola concede a um aluno é uma nota chamada sobresaliente cum laude. Sobresaliente cum laude. Essa é a nota. Qualquer aluno, o mais brilhante, ele só, no máximo, é essa nota. Qual a nota que vocês acham que eu recebi na minha tese? Sobresaliente cum laude. Eu tenho um diploma que é assinado pelo rei Juan Carlos, né, que na época era o rei, e os diplomas de doutorado ele que assinava. E meu filho pegou o diploma, eu não sei o que ele fez lá, escaneou e tal, e mandou para nós depois. Aí ele botou lá, ao invés de só do meu nome, botou o nome do meu nome e o nome da Angélica. Porque, na verdade, lá em casa a gente já sabe que doutora mesmo é ela. Ela é doutora. Sabe, ela é que merece essa honra. E é interessante que ela ficou mais feliz do que eu. Ela comemorou mais do que eu aquela tese. Quando nós voltamos para o Brasil, viemos morar em Brasília. Porque era o meu compromisso com o Banco Central. Agora eu tinha que trabalhar em Brasília. E nós, então, chegando em Brasília, fui trabalhar ali naquele prédio preto que aparece lá da taxa Selic todo mês. Pessoal. E eu morava perto, eu ia a pé, voltava a pé, vinha comer em casa na hora do almoço, comer a comida mais gostosa do mundo que a Angélica faz. Mas hoje é verdade, não precisa ter fé não para dizer. E aí os meninos foram crescendo, um a um, conheceu o seu cônjuge no ambiente de fé cristão, casaram. Os pais dos meus genros e minha nora, os pais do meu genro e da minha nora, são nossos amigos, compartilham a mesma fé que nós. Eles tocam a vida deles, são independentes, e eu e a Angélica ficamos só nós dois em casa,
né? Mas eu gosto de dizer que nós não temos ninho vazio, porque a casa está sempre cheia, né? E um dia eu acordei com um sonho. Sonhador é assim, né? Está sempre sonhando. Digo, eu vou escrever um livro, Angélica. Um livro? Eu vou escrever um livro. Que livro? Eu digo, eu vou escrever um livro sobre criação de filhos. Como criar filhos de acordo com os fundamentos seculares da Bíblia. A sabedoria bíblica na aplicação da criação dos filhos. E eu sentei para escrever esse livro. E em 45 dias eu escrevi. Mas eu sei que ele foi escrito ao longo de mais de 20 anos. Porque eu sempre gostei desse tema, sempre estudei esse tema. Eu escrevi esse livro. A Angélica me ajudou a escrever, ela é coautora, está sempre junto. Meus filhos revisaram o livro, e esse livro foi publicado. Esse livro foi uma surpresa grande para nós, porque logo ele começou a vender bastante pelo Amazon, ele foi traduzido para o inglês, para o espanhol, ele se transformou em curso de pequenos grupos se reúnem no Brasil, fora do Brasil, para estudar a respeito desse livro. E esse livro é um grande milagre, porque aquele mesmo homem que saiu de casa, a mulher dele dizendo que não queria nunca que os filhos dela soubessem que o pai deles era o homem que eu era. Hoje, porque Jesus é real, porque Jesus de fato é real, hoje esse mesmo homem pode ajudar outros pais a criar os seus filhos. Só Deus pode fazer isso na vida de um homem. Depois eu resolvi escrever outro livro. Já que eu era doutor em finanças, eu escrevi o Finanças do Homem Sábio, todo baseado na Bíblia. Esse livro não trata de técnicas financeiras, esse livro trata de comportamento financeiro. Dinheiro é assim, ou você atrai ou você repele. Dinheiro, ou você atrai ou você repele. Dinheiro é algo espiritual. E Jesus, ele tratou sobre esse tema, na metade de suas parábolas ele tratou sobre esse tema. São 2.400 referências bíblicas tratando sobre a administração financeira. E esse livro mudou a nossa vida financeira lá em casa, e dos nossos filhos também. Então, um livro muito prático. E, por fim, incentivado pelos meus amigos e pela minha filha Raquel. Ela dizia que eu tinha que fazer um livro sobre saúde. Eu digo, mas eu sou sedentário, como é que eu vou fazer um livro sobre saúde? Eu não fazia exercício, nem cuidava da saúde. Mas ela me convenceu, e o doutor Leandro Vaz também me convenceu de que eu devia escrever um livro bíblico de saúde. Passamos 2 anos escrevendo esse livro, eu e o doutor Leandro Vaz. E durante esses 2 anos, Deus foi mudando o meu interior com respeito ao meu estilo de vida, para ter um estilo de vida saudável. Estilo de vida em que eu pudesse ter uma vida saudável, né? E quando eu lancei esse livro, eu já estava 10 quilos mais magro, com exercício, com o hábito alimentar mudado. Eu já tinha problema de intolerância à lactose. Durante esse período eu fiquei curado. Hoje, até o pudim que tiver de sobremesa hoje eu como. Porque eu não podia nem chegar perto de pudim que saía para o banheiro. O negócio era seríssimo. E fui curado de uma, na época, eu estava usando o CEPAP, estava com apneia, e eu fui curado disso. Então, assim, eu fui várias coisas que foram acontecendo à medida que eu escrevi esse livro. Eu estou até precisando ler de novo, porque com o tempo você vai relaxando, aí tem que estar lendo, relendo, procurando se sensibilizar da importância de cuidar bem da saúde. Hoje está só eu e a Angélica. Sabe, eu posso dizer para vocês, a gente não para, nós fazemos trabalho com famílias, aquilo que nós recebemos de graça, nós damos de graça. Sabe, são tantos casais, famílias, milhares, que já foram transformadas, tocadas, por causa do nosso trabalho, pela graça de Deus. Eu posso dizer para vocês que hoje eu sou muito mais apaixonado pela Angélica do que eu era quando nós começamos. Como eu amo a Angélica.
Sabe, tudo que eu puder cuidar bem dela é pouco, do tanto que ela foi e é maravilhosa. Vou contar uma coisa aqui, aproveitar que ela não está aqui, que ela disse que eu não devia contar isso, né? Para ela é bobagem, mas para mim é importante. Um dos momentos que eu mais gosto lá em casa é na hora do café da manhã. Eu acordo mais cedo, aí eu preparo o café da manhã, um cafezinho que ela gosta ali, quentinho na hora, eu faço uma tapioca, aí eu fico esperando ela acordar, sabe? De repente, quando eu ouço o barulho da porta lá, ela vem. É esse o momento. Frequentemente a gente dança na cozinha, bota uma música lá e fica dançando. Hoje, eu me sinto como uma árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria. E tudo que eu tenho empreendido, tudo que eu coloco as mãos para fazer, Deus tem feito prosperar. E esse Jesus que mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou as minhas gerações futuras, porque hoje até os meus netinhos, eu tenho 5, até os meus netinhos sabem historinhas bíblicas e músicas cristãs. Uma decisão de um homem, há 34 anos atrás, uma decisão. Nesta noite Jesus está aqui. Ele te escolheu para estar aqui. Alguém te convidou, mas foi Jesus que te trouxe. Não foi por acaso que tu foi convidado. Não foi por acaso que a tua mulher ficou insistindo contigo que tu tinha que vir. Foi Jesus que te trouxe. Para dizer, filho, filha, eu te amo. Eu tenho mais para ti, tu não precisa viver essa vida. Eu tenho algo extraordinário para você. Para a tua família, para o teu casamento, para os teus negócios. Uma vida extraordinária. E se nessa noite você está aqui, nessa noite você sente que Deus falou contigo, tocou no teu coração, e você também quer ter essa experiência, você também quer ter essa experiência que eu tive, de entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que você faça sinal assim com a sua mão, que eu vou orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deixa eu ver sua mão. Deus te abençoe. Eu quero orar por você lá atrás. Aqui, mais alguém para cá. Deus te abençoe. 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 Gilson, se lembra daquela Bíblia? Tu ainda tem ela? Faz tempo que eu te dei, né? Chegou o dia de tu começar a ler. Você vai entender coisas que você não entendia. Vai vir a luz. Quando tu lê aqueles textos, parece que você vai sentir Deus falando com você. Você é um homem extraordinário. Deus te ama muito. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar seus negócios. Eu quero que você saia daqui transformado. E tem mais. Se tem alguém aqui com um diagnóstico de uma doença em que não está vendo solução na medicina, se tem alguém aqui que tem um diagnóstico de uma doença incurável, vai sair daqui curado. Sair daqui curado. Escute, Jesus está aqui para curar. O mesmo que me libertou de um vício de 4 anos, que eu lutei com todas as minhas forças e não consegui. Ele está aqui para te curar, para transformar a tua vida, a tua história. Quando você voltar para casa, você não voltará mais o mesmo que entrou aqui nesse lugar. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, que fez um sinal. Quando você fez esse sinal, o céu se movimentou em teu favor. Você que fez esse sinal, eu quero que você se levante do seu lugar, numa atitude de fé. Se levante e vem aqui que eu vou abraçar você, eu vou orar por você. Quero te abençoar.
quero orar pela sua família, pelos seus negócios. Não tem causa perdida para Deus. Não tem causa perdida para Jesus. Pode vir mais para perto. Isso. Gilson, vocês podem ficar aqui que eu quero orar com vocês. Você pode ficar, Gilson? Eu quero te abraçar, mas eu quero também orar por vocês. Deus te abençoe. Pode vir mais para cá, isso. Mais aqui que nós vamos orar. Com vocês aqui. Tô muito emocionada pelas minhas sobrinhas, meu cunhado, e também por cada um de vocês, porque está acontecendo muitos milagres hoje aqui, muitas mudanças, sabe assim, dentro de você. Ele vai diante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. Ele vai quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro, para te dar tesouros que estão escondidos e riquezas que estão encobertas. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, olhe para mim, por favor. Deus mudará a tua sorte. No lugar do espinheiro crescerá o cipreste. No lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor. Eu abençoo a vida de vocês, cada um de vocês. Eu quero que você repita comigo uma oração com muita fé. Até eu quero pedir para você fechar os olhos para não se distrair. E você orar assim com muita fé. O que nós vamos falar aqui para você repetir. Não, você pode repetir com fé, porque o que nós vamos orar é o que você já fez ao vir aqui à frente. Você só vai falar com a tua boca. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e recebo o teu perdão e entrego a minha vida, a minha família, os meus negócios nas tuas mãos, e te recebo na minha vida para ser o meu Senhor e meu Salvador. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Espírito Santo, entra agora em mim, faz morada, dirige a minha vida,
Amém. Amém. Eu abençoo a vida de vocês. Se alguns de vocês quiser uma oração pessoal específica, né, quiser também, nós temos nossos livros, uma dedicatória. Eu não tenho pressa para sair, tá? Eu quero orar com você, eu quero ter, sabe, poder ouvir você. Então, casais que queiram uma oração para a família, enfim, essa pessoa que está com diagnóstico também, não saia daqui se a gente orar, porque você vai estar curado em nome de Jesus. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês aceitarem vir aqui com a gente, né? Vocês são um presente de Deus para nós. Receba um beijo da Angélica. Ela não está aqui presente em espírito, ela está.